Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de maio de 2024. O que se sabe sobre o ataque que deixou mais de 100 mortos na Rússia? Parte 1. Um ataque com armas de fogo em uma casa de shows na região de Moscou, na Rússia, deixou dezenas de mortos e feridos na sexta-feira, 22/3. Pelo menos 137 pessoas foram mortas e mais de 140 ficaram feridas no ataque, segundo FSB, Serviço Russo de Segurança. Não há nenhum registro de brasileiros entre as vítimas. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico, que publicou um vídeo como evidência. No domingo, 24/3, 4 homens presos pelas autoridades russas foram acusados formalmente de cometer ato de terrorismo. Mais detalhes abaixo. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque em seu canal no Telegram e divulgou imagens dos agressores atirando contra a multidão dentro da casa de shows. O vídeo foi verificado como genuíno pela BBC. O Estado Islâmico impõe a Sharia, a lei islâmica, nos territórios dominados e persegue minorias religiosas, além de lutar contra outros grupos islâmicos. A origem ideológica desse grupo é baseada no wahhabismo, doutrina de Al-Wahhab, que defendia uma interpretação literal do Corão e de outros escritos sagrados do islamismo. A violência do Estado Islâmico é utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlam. Com o rígido controle da Sharia, o grupo impõe punições pesadas a todos aqueles que não seguem o Corão, além de perseguir e matar cruelmente qualquer tipo de minoria, como cristãos, curdos, yazidis, homossexuais etc. Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1866, esclarece sobre Maomé e o islamismo. No princípio, a religião dos árabes consistia na adoração de um Deus único, a cujas vontades o homem deve ser completamente submisso. Essa religião, que era de Abraão, chamava-se Islã, e os que a professavam diziam-se muçulmanos, isto é, submetidos à vontade de Deus. Mas, pouco a pouco, o puro Islã degenerou em grosseira idolatria. Cada tribo tinha os seus deuses e os seus ídolos, que defendia obstinadamente pelas armas, para provar a superioridade de seu poder. Muitas vezes foram essas as causas ou pretextos de guerras longas e encarniçadas. A fé de Abraão havia, pois, desaparecido entre esses povos, malgrado o respeito que conservavam por sua memória, ou pelo menos tinha sido de tal modo desfigurada que em realidade não mais existia. A veneração pelos objetos considerados sagrados tinha descido ao mais absurdo fetichismo, o culto da matéria tinha substituído do espírito. Atribuía-se um poder sobrenatural aos mais vulgares objetos consagrados pela superstição, a uma imagem, a uma estátua. Tendo o pensamento abandonado o princípio pelo seu símbolo, a piedade não passava de uma série de práticas exteriores minuciosas, nas quais a menor infração era olhada como um sacrilégio. Contudo, ainda se encontravam, em certas tribos, alguns adoradores do Deus único, homens piedosos que praticavam a mais inteira submissão à sua vontade suprema e condenavam o culto aos ídolos. Eles eram chamados de Hanifes. Eram os verdadeiros muçulmanos, os que tinham conservado a fé pura do Islã. Mas eles eram pouco numerosos e sem influência sobre o espírito das massas. Há muito tempo colônias judias se haviam estabelecido no Hijaz e haviam conquistado um certo número de prosélitos ao judaísmo, principalmente entre os Hanifes. O cristianismo também aí teve os seus representantes e propagadores nos primeiros séculos de nossa era, mas nenhuma nem outra dessas crenças aí lançaram raízes profundas e duráveis.
A idolatria tinha se transformado em religião dominante. Para triunfar dessa anarquia religiosa e política, era preciso um homem de gênio, capaz de se impor por sua energia e firmeza, bastante hábil para partilhar dos costumes e do caráter desses povos, e cuja missão fosse exaltada aos seus olhos pelo prestígio de suas qualidades de profeta. Esse homem foi Maomé. Maomé nasceu em Meca 27 de agosto do ano 570 da era cristã, no ano dito do elefante. Não era, como pensam vulgarmente, um homem de condição obscura. Ao contrário, ele pertencia a uma família poderosa e considerada, da tribo dos Coracitas, uma das mais importantes da Arábia, que então dominava em Meca. O Alcorão não é uma obra escrita por Maomé com a cabeça fria e de maneira continuada, mas o registro feito por seus amigos das palavras que ele pronunciava quando estava inspirado. Nesses momentos, dos quais não era senhor, ele caía num estado extraordinário e muito apavorante, o suor corria-lhe da fronte, os olhos tornavam-se vermelhos de sangue, ele soltava gemidos e a crise terminava, o mais das vezes, por uma síncope que durava mais ou menos tempo, o que por vezes lhe acontecia em meio à multidão, e mesmo quando montado em seu camelo, tanto quanto em casa. A inspiração era irregular e instantânea, e ele não podia prever o momento em que seria tomado, segundo o que hoje conhecemos desse estado. Por uma porção de exemplos análogos, é provável que, sobretudo no princípio, ele não tivesse consciência do que dizia, e que se suas palavras não tivessem sido recolhidas, teriam ficado perdidas. Mais tarde, porém, quando ele tomou a sério seu papel de reformador, é evidente que ele tenha falado com mais conhecimento de causa e tenha mesclado as inspirações o produto de seus próprios pensamentos, conforme os lugares e circunstâncias, as paixões ou os sentimentos que o agitavam, em vista do objetivo que queria atingir, acreditando, talvez de boa fé, falar em nome de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.